E aí, galera, como vocês estão? Tô aqui fazendo cardio. Hoje é véspera de Natal. Eu vou gravar esse vídeo aí que vocês viram, vocês leram, que é o primeiro ano depois do ensino médio. Já era um vídeo planejado, eu tinha isso desde o meu primeiro dia desse ano. Eu já tinha essa ideia. Eu sempre. Deixa eu ver se estou falando muito alto. Eu sempre quis gravar isso. Sempre quis gravar várias coisas. Mas esse era um vídeo que eu tinha como ideia desde o começo do ano. Porque eu acho que marcava um ciclo, né, cara? Tem vários ciclos, né? O do ensino médio, o do a da sua infância e o primeiro ano do ensino médio, né? Que é quando você inicia de fato a sua vida adulta, começa alguns desafios. Mas é isso, ó. Tô aí, já tá bonito e bem calor também. E hoje o dia tá bonitão, véspera de Natal. Essa praça aqui já mudou, hein? Aqui antigamente era um parquinho de areia, mas era usado com os cachorros. Aqui era meio abandonado. Aquela quadra lá era aberta. Ali agora tem pontos de cachorro, mas bem estruturado. E é isso, esse é o bar. Bom, agora eu vou descer pra casa que eu quero comer alguma coisa. Bom, pessoal, cheguei em casa, já almocei, tava com fome, já fiz as minhas coisas e agora eu vou terminar o vídeo. Terminar não, né? Continuar, porque tá no começo ainda. Bom, eu vou falar rapidamente sobre mim e sobre o meu ensino médio. Meu nome é João Vitor, tenho 19 anos, sou estudante do curso de Economia na FECAP e o meu ensino médio foi de 2022 a 2024, né? Foi um ensino médio muito bom, muitas risadas, deveria ter estudado mais, mas tudo bem. E o meu terceirão foi um terceirão bem agitado, teve algumas histórias legais, outras nem tanto. Mas no resumo, meu ensino médio foi muito legal, mano. Eu tenho boas memórias. Vou deixar aqui uns vídeos e fotos do meu ensino médio. Foi muito divertido, tenho muitas lembranças positivas da minha vida escolar, assim, né? Tudo bem que é breve, né, cara? Acabou de acontecer, mas só de lembrar dá uma saudadezinha. Bom, galera, eu em janeiro desse ano, eu vou começar falando por trimestre, né, como eu havia comentado. Eu, fiquei feliz, estava aí muito ansioso, né? Quando você termina o ensino médio, vem um mundo de possibilidades na sua mente. Comigo não foi diferente. Dá uma sensação de paz, de libertação, também de muitas possibilidades. Vem um pouco de pressão, mas no meu caso, eu não senti pressão porque minha vida sempre foi muito... Eu sempre tentei planejar muito bem a minha vida, sabe? Terminou isso, faço aquilo. E eu tava com esses planos, né? E pra esse ano eu tinha planos, cara. Começar a trabalhar, fazer faculdade, fazer isso, aquilo, gravar vídeos e fazer as minhas coisas, né? Algumas coisas deram certo, outras nem tanto, que é o que eu vou comentar aqui. Primeiro de tudo, né? Então eu já falei um pouco sobre as sensações, agora eu vou falar em janeiro. Em janeiro, galera, eu tinha iniciado as minhas aulas práticas de carro, porque agosto do ano passado, quando eu fiz 18 anos, a minha mãe pagou a minha carteira de habilitação. Então em janeiro eu havia iniciado as aulas práticas. E em fevereiro eu fiz a minha prova de carro, né? Foi bem tranquilo, eu passei de primeira, porque eu já tinha uma prática de carro, eu já dirigi há 2 anos, então pra mim foi bem tranquilo. E em janeiro foi basicamente isso, galera. Não estava procurando emprego, estava aguardando os resultados dos vestibulares que eu fiz, que no caso foi Enem e Provão Paulista. Inclusive, aqui vai a primeira dica que eu posso dar para vocês. Se você está na escola e você tem interesse em ir para uma universidade, seja pública ou privada, cara, faça vestibulares o quanto antes. Eu sempre visualizei no meu futuro a universidade, porém eu prorroguei a fazer vestibulares para o meu último ano do ensino médio.
E posso dizer com certeza, afetou muito. E eu te falo por quê, cara. Quando você faz vestibular, você percebe o nível que você tá. Seja próximo, pô, essa prova aqui eu fui bem. Ou longe, putz, nossa, tô muito longe de estar no nível de um aluno de uma universidade pública ou privada. E não foi diferente comigo, galera. Eu tive uma média simples de 681 e uma redação de 920. Eu não consegui, galera, aprovação em universidades públicas, tá? Só pelo Provão Paulista eu consegui passar na FATEC, que foi no curso de desenvolvimento de software multiplataforma. E assim, fiquei feliz e tal, porém esse curso era a minha terceira opção, né? Quem faz Provão Paulista sabe que você tem opções de curso, né? E nas minhas opções o curso de tecnologia era a minha terceira opção, porque é uma área que eu tenho curiosidade, mas eu prefiro estudar de forma autônoma, né? Eu me sinto melhor estudando essa área de forma autônoma. Então, assim, foi basicamente isso. Em fevereiro, eu recebo uma proposta de emprego, né? Uma pessoa me fala de um emprego que tá tendo e eu vou. E aí, até esse momento, eu tinha certeza que eu não tinha passado no SISU, porém o ProUni, eu apliquei a minha nota na FECAP, né? Pra bolsa integral. Eu falei, olha, eu acho que eu consigo sim passar e tal. E mês de fevereiro inteiro, galera, foi meio que uma ansiedade. Porque assim, eu já havia passado na prova de carro, tava trabalhando e assim, pelo fato de eu ter passado na FATEC, eu me inscrevi. Eu falei, olha, eu não vou dar os pés pelas mãos, né? Fui pra FATEC. Ou seja, eu passei na FATEC, me inscrevi na FATEC, mas eu fiquei aguardando o resultado do ProUni. E no final de fevereiro, galera, eu passei na FECAP. Fiquei muito feliz, falei, pô, é o curso que eu quero, economia, de fato e tal. E aí eu cancelo minha matrícula na FATEC e me matriculo na FECAP. Só que, galera, tem um detalhe muito importante. Nesse processo, eu esqueci de um detalhe. Quando eu fiz a minha inscrição para economia na FECAP, eu coloquei no período matutino. E o meu emprego, galera, era das 8 às 18 horas. Ou seja, eu não ia conseguir conciliar. E aí era uma empresa de construção, então, empresa de construção no administrativo só trabalha no horário comercial. Não teria como eles me realocarem. E aí eu precisei sair, galera. Então, janeiro e fevereiro já foi uma loucura. Comecei a trabalhar, já saí, enfim. Mas muito feliz, né? Minha mãe me deu apoio, falou, não, vai pra faculdade, cara. Não precisa pensar em dinheiro agora, não. E eu fui, né? E aí em março eu começo na FECAP. Aqui vai ter algumas fotos. Foi, cara, euforia. Eu gostei muito das matérias do meu primeiro semestre. Foram muito divertidas. O primeiro semestre foi muito divertido. Nesse mesmo mês, né, de março, eu comecei as minhas aulas práticas de moto. Moto, galera, eu não tinha nenhuma prática, tá? Moto eu não tinha nenhuma prática. Ia quase cair aqui de novo. Tem que ver esse negócio do tripé. E aí, beleza, o primeiro mês da faculdade é bem de boa. As matérias estão chegando pra você ainda. Pronto, galera. Resolvi aqui. E onde eu tava? Tava no mês de abril já, né? No mês de abril eu fiz a minha primeira prova de moto e reprovei, galera. Nossa. Prova de moto foi outra barreira que eu enfrentei na minha vida. Nossa, eu repeti 3 vezes, galera, na prova de moto. 3 vezes. De fato, sou um pouco bração nessa parte. Mas enfim, depois passei, graças a Deus. E assim, primeiro semestre da faculdade, galera, não tenho o que falar, foi muito bom. Acabei ficando com uma DP, que foi DP em cálculo. Do resto, eu passei em todas as matérias. Eu tive problemas com constância de estudo, galera. Eu planejava meus estudos e acabava não conseguindo fazer eles. E que resultou nisso daí, né? Porque eu deveria ter estudado, eu deveria ter feito exercícios de cálculo e eu não fiz, né? Eu ia para as provas com o que eu tinha estudado em aula, né? Acabava que às vezes só dava uma passada do conteúdo e nem estudava, nem praticava. Enfim, são consequências, né? E aí, galera, chega o mês de maio. Tá quase acabando o semestre e eu inicio na academia, galera, que foi o ponto positivo desse ano. Ó.
Pô, galera, me ajudou demais a academia. Eu tava meio... Eu não tava indo pros treinos de jiu-jitsu, então a academia me trouxe de volta o exercício físico. Eu também não tava correndo. Então eu falei, vou iniciar na academia. Foi muito bom pra mim, me ajudou muito. E tô firme, galera. Eu comecei no mês 5 e estamos no mês 12. Faz 7 meses que eu tô na academia, né? Foi muito bom pra mim. 7 meses? 7 meses. Beleza, né? Iniciei na academia e ali em julho termina o meu semestre, galera. O semestre na faculdade foi muito bom, o primeiro semestre. E aí, as férias, galera, eu voltei a procurar emprego, porque eu não procurei emprego nesse primeiro semestre. Eu falei, vou curtir, minha mãe me deu apoio, vou começar a fazer minhas coisas assim, que eu sempre quis fazer, sempre quis começar a academia, deixei pra esse ano. Vou aproveitar para estudar e fazer vídeos, galera. Na primeira metade do ano eu tava fazendo bastante vídeos e até tava publicando eles lá no Instagram. Inclusive me segue lá no Instagram. E aí eu falei, cara, vou voltar a procurar emprego, mas não vou parar. Eu vou aproveitar que eu passei na prova de moto e vou começar a trabalhar de entregador. Sempre achei muito legal. E aí, galera, foi um mês muito engraçado, muito legal. Passei por alguns perrengues, tive alguns aprendizados. Que foi, galera, eu comecei a entregar pedidos pelo Lalamove. E o meu primeiro pedido, galera, foi uma flor. Vou deixar a foto aqui, eu até tirei foto. Entreguei uma flor. Eu fiz isso só por um mês, galera, que depois ficou insustentável pra mim. Porque eu tinha que buscar minha mãe no trabalho, e às vezes eu tava com uma corrida aqui pra lá. Enfim, mas foi muito legal, foi um mês assim, bem divertido. Eu sempre quis fazer isso porque eu adoro explorar, mano. Eu adoro explorar e tal. E de carro é mais legal ainda, né? Galera, eu esqueci de uma coisa muito importante. Que foi a minha viagem, galera. Pelo fato de eu trabalhei um mês, né? Como vocês sabem, eu trabalhei fevereiro inteiro. E recebi um dinheiro, né? E um dos meus planos, galera, uma das minhas metas, quando eu terminei o ensino médio, foi cara, eu quero viajar. Vou começar a trabalhar, eu quero viajar, vou viajar. E galera, eu fiz uma viagem em março pra Botucatu. Eu vou deixar aqui alguns vídeos, algumas fotos. Isso aqui eu vou fazer questão, porque assim, me fez muito bem mesmo. Essa viagem foi incrível. Vi pôr do sol, vi cachoeira, nadei. Foi muito bom pra mim essa viagem, me diverti muito. E já dava indícios do que eu faria com o meu dinheiro, né, galera? Eu gosto de viajar, mano. Quando eu começar a trabalhar de novo, eu vou viajar todo mês, mano. E foi isso, né, galera? Eu esqueci de falar essa parte, mas beleza. E aí acaba as minhas férias, volto o segundo semestre. Eu tava com uma expectativa legal. Eu não havia feito muitas amizades no primeiro semestre. Eu decidi focar mais em mim e fiquei um pouco recluso. Foi um dos meus erros, tá? Hoje eu percebo isso, né? Agora que acabou o ano, eu percebo que foi um dos meus erros. Eu deveria ter me envolvido mais lá, na minha sala da faculdade. Mas é isso. Bom, e aí voltam as aulas, né, pessoal? Estamos aí já no terceiro trimestre do ano. Esse semestre veio a ser um semestre muito ruim, galera. Eu vou explicar o porquê. Teve muitos projetos na faculdade, muitos projetos mesmo, galera, de você ficar estudando no final de semana até meia-noite. Tinha que fazer muitas apresentações, tinha que estudar conteúdo, tinha que ler livro. Pô, foi muito cheio. Eu acabei ficando sobrecarregado. Alguns grupos da minha faculdade, da minha sala foram ruins demais, galera. Eu tive que fazer projetos de outras pessoas. Quer dizer, projetos não, partes de outras pessoas. Enfim, eu fiquei bem sobrecarregado, né? E nessa parte do ano, galera, eu tava muito oscilante, assim, sabe? Não tava conseguindo manter uma frequência de estudos. Eu tava procrastinando um pouco. Eu tava deixando de treinar jiu-jitsu, às vezes até musculação. Nessa parte do ano, eu sinto que eu dei uma acomodada, sabe? Eu me acomodei um pouco e que atrapalhou um pouco na minha performance nos estudos e tal. As matérias também não eram tão interessantes, eram legais, mas não eram assim super interessantes da faculdade. Nesse tempo aí também, aí a gente já tá falando de agosto e setembro, eu comecei a procurar empregos. Só que, galera, eu entendi que uma coisa que é meio chata e que se você tiver
procurando emprego, começar a procurar emprego, vale a pena você já se atentar. Que é o fato de que indicações no mundo corporativo, e eu falo assim, mundo corporativo das empresas grandes, né, galera? Porque eu estudo pra isso, sabe? Tipo, eu quero ser uma pessoa grande, ser um diretor de uma empresa, sabe? Eu quero ser alguém grande, né? E eu percebi que a questão da indicação, galera, é muito forte. Eu não sou de fazer juízo de valor, não gosto de me comparar e comparar ninguém, mas eu via pessoas que não eram tão performáticas ou às vezes nem tinham um currículo tão bom ingressarem em cargos porque foram indicadas, né? Então isso é meio chato, assim, porque, pô, eu não tenho ninguém para me indicar, né? Minha mãe é encarregada, não tenho nenhum familiar que trabalha em empresa grande, então fica meio complicado para mim. Não é desculpa, acho que eu tenho que tentar e passar, sabe? Mas é algo que vale a pena você ficar esperto, né? Que eu já estou agora eu já tô tentando fazer networking, tendo que pedir algumas indicações, conversando sobre pessoas sobre o processo da empresa. É algo que vale a pena você se atentar. E, bom, passado agosto e setembro, pessoal, em outubro, eu começo a dar uma virada de chave na minha vida, assim, porque eu tava de fato, que nem eu falei pra vocês, muito oscilante, procrastinador. Em setembro, galera, eu não tava lendo, né? Eu não comentei isso aqui, mas eu tenho uma meta de livros para ler por ano, né? Eu faço isso desde 2022, desde o meu primeiro ano do ensino médio. Vou pegar aqui, calma aí. Aí, galera, ó. Inclusive eu vou gravar um vídeo pro Instagram, a minha lista de leituras desse ano. Eu tinha como meta 16 livros. Inclusive eu vou gravar um vídeo sobre isso lá no Instagram. Até agora, galera, eu li 9 livros. Então eu passei um pouco mais de 50% da minha meta. E um pouco dos motivos de eu não ter completado ela foi justamente isso. Eu oscilei, procrastinei. Teve um momento que eu fiquei aí muito tempo no celular. Foi muito ruim pra mim. Atualmente, eu tô lendo esse livro aqui, O Processo, do Franz Kafka. Eu já tô terminando. Pra falar a verdade, eu acho que eu termino ele entre hoje e amanhã. E hoje é dia 24, então até dá tempo de eu ler outro livro. E terminar o ano com 10 livros lidos, que já é muito bom. Mas essa aqui é a minha lista de leitura. Eu faço isso desde o primeiro ano do ensino médio. Acho muito legal isso. E graças a Deus vem numa crescente, né, galera? No primeiro ano do ensino médio eu li 3 livros. No segundo eu li 5. Acho que no terceiro eu caí de novo, fui pra 4. E agora, ó, tô já quase em 10, né? Então, se Deus quiser, eu vou ler muito mais livros. Deixa eu colocar aqui de volta. E aí, como eu falei pra vocês, outubro foi a virada de chave, né? Porque em outubro eu voltei a fazer jiu-jitsu, galera. Pô, voltei frenético no jiu-jitsu, não tava faltando nenhuma aula. Na musculação, eu troquei meu plano de treino, comecei um plano de treino novo que eu gostei muito e fiquei frenético nisso, galera. E os projetos da faculdade, eu consegui resolver minha parte, consegui entregar os trabalhos, tirei notas excelentes. Mas, de novo, né, que nem eu disse pra vocês, aquela oscilação, aquela inconstância e aquela procrastinação, ela gera consequências, né? Por exemplo, no segundo semestre, novamente, eu não consegui estudar cálculo como eu deveria. Eu tive uma performance melhor, eu cheguei próximo de passar em cálculo 2 de novo, mas eu repeti, galera. Eu tô em DPI de cálculo 1 e cálculo 2. As outras matérias, passei todas. Para vocês terem uma noção, em microeconomia e macroeconomia, eu passei com 9,70. A minha média nas outras matérias foi 8,5, 8,70. Então, assim, não consegui estudar. Matemática é isso, né, galera? Você tem que estudar todos os dias, principalmente se você não for uma pessoa já vocacionada para tal, né? Então, foi isso. Mas em outubro foi uma virada de chave, né? Voltei pro jiu-jitsu, comecei a fazer cursos profissionalizantes. A minha faculdade deu uma acalmada, então eu consegui ter esse alívio mental, né? Em novembro eu comecei um processo que foi o processo de redução do tempo de tela, porque eu percebi que meu tempo com tela tava 6 horas, 7 horas, e eu falei, não, mano, não dá, 7 horas do meu dia eu passo no celular. E aí eu comecei a reduzir, eu baixei, galera, pra 4 a 3 horas, assim.
Ainda é muito, mas, pô, é significativo, né? Eu sou jovem, tenho 19 anos. E é muito louco, porque é um trade-off, né? Pra quem é de economia vai entender. É uma decisão que é uma decisão excludente. Eu parei de mexer no celular, galera. Eu comecei a ler livros muito melhor e muito mais rápido. Cara, foi incrível. Eu terminei um livro em 2 semanas. Em novembro e dezembro, galera, também, uma outra coisa, eu comecei muito a me aproximar com Deus. Assim, o ano todo eu tive momentos em que eu me aproximava com Deus, sabe? Eu comecei a escutar um canal, galera, que eu vou recomendar, que é The Water of Life, que é a Água da Vida, que é um canal que ele basicamente pega passagens bíblicas, ele coloca uma IA pra dublar e coloca uma musiquinha de fundo. Parece besta, mas foi muito engrandecedor pra mim, me ajudou muito, me acalmava em momentos de ansiedade, assim, e tal. E uma coisa que eu passei durante esse ano, galera, foi com a frustração que eu tive quanto à gravação de vídeo. Como assim? Eu não consegui, galera, manter frequência, porque assim, o meu plano para 2025 era eu trabalhar de dia e estudar à noite. Como eu tive essa quebra de planos, ou seja, de dia eu estava estudando e à noite eu estava fazendo basicamente nada, eu não via valor em gravar vídeos, porque dificilmente, galera, o pessoal vai criar semelhança com alguém que estuda de manhã e não faz nada o resto do dia, né? Porque eu iria gravar o quê? Gravar eu na faculdade, depois fazendo musculação e estudando? Não fica algo dinâmico, não fica algo assistível, né, digamos assim. Então eu acabei me frustrando, porque eu não tinha muito conteúdos que eu poderia passar para o Instagram, né? Então eu fiquei com essa frustração de não ter muito, de não ver valor nas coisas que eu estava vivendo, né? Que foi um problema. Hoje refletindo, eu percebo que foi uma grande bobagem que eu cometi. Mas é isso, né? A vida é feita de aprendizados. Ano que vem eu vou gravar literalmente tudo da minha vida. Tudo mesmo. Vou manter frequência, cara. Vou postar vídeo todo dia no Instagram. Eu senti, galera, que o que faltou pra mim foi a frequência, sabe? Eu tenho uma boa edição, tenho uma boa gravação, eu tenho boas ideias, só que eu não consegui colocar frequência. E o algoritmo não vai entregar se não tem frequência. Eu postava tipo assim, um mês sim, depois só no outro mês. Pô, como que você vai bombar assim na internet? Tem que ficar postando frequentemente. É um bom ensinamento que eu tive. Outra coisa que eu não comentei foi que festa da faculdade. Lá em abril, galera, eu esqueci, eu acabei de ver. Eu fui pra festa da faculdade, vou deixar uma foto aqui, foi bem legal, gostei demais. Tava meio vazio, mas enfim, foi interessante. Então assim, agora falando um pouco sobre o ano, né? Como eu acho que vocês que estão terminando o ensino médio, devem viver esse primeiro ano do ensino médio. Cara, primeiro de tudo, faça tudo o que você quiser. Obviamente, não faça nada errado, mas faça tudo que te der na telha. Porque é um ano que você ainda é jovem. E eu falo de comportamento, sabe? Tipo assim, você ainda não assimilou a vida adulta. Porque na vida adulta, você vai começar a pegar um padrão muito grande. Porque assim, eu percebi, galera, na vida adulta, não é que a vida adulta é chata, mas a vida adulta é um lugar que acumula muitas pessoas que não tiveram seus sonhos concluídos. E sonhos não concluídos geram frustrações. Então assim, galera, na vida adulta é um mar de pessoas que não vão querer ver você fluindo do jeito que você quer. Então assim, galera, faça o que você tiver, porque primeiro de tudo, você ainda é jovem, você ainda está assimilando essa nova rotina, porque pô, você estudou por vários anos. Eu particularmente, galera, estudava integral, então assim, eu ficava o dia inteiro na escola, né? E aí do nada você vai ficar 8 horas sentado na frente do computador, preenchendo planilha, fazendo soma-si, índice, PROC-V, sabe? Vai ficar fazendo tarefas repetitivas no ar-condicionado frio pra caramba, pessoas que algumas gostam de você, outras não. Na faculdade é a mesma coisa. A faculdade que eu tô, ela é uma faculdade intermediária para excelente, então tem pessoas ali que são bem ricas, tem pessoas que são pobres, né? Então assim, você tem que saber lidar com tudo isso. Mas no mais, eu diria que experimente, cara. Não fique preso a ideias e pressupostos. Ah, não, padrão, agora eu quero parecer adulto. Não, mano.
Não faça isso, velho. Porque você vai acabar se assimilando muito rápido à vida adulta e vai se tornar mais um, sabe? Eu tive uma breve experiência corporativa e eu percebi exatamente isso, mano. As pessoas, elas se deixam levar pela mesmice, não tentam nada novo porque estão presas, né? Obviamente, eu entendo o lado delas, que muitas têm família e etc e tal. Mas, cara, seja você mesmo, mano. Faça o que você quiser. Pô, eu quero fazer... Agora que eu tô fora da escola, eu quero começar a falar um pouco sobre mim. Mano, faça. Quero começar a empreender na rua. Faça, sabe? Porque é muito cedo pra você tudo. Então você tem que assimilar do seu jeito. Porque você assimilando do seu jeito faz tudo ser mais natural. Então, bom, acho que é isso. Eu vou gravar outro vídeo, galera, que é falando um pouco sobre o livro que eu li, o livro Angústia, porque agora eu quero dar seguimento a esse canal. Eu não vou parar de postar mais. Eu finalmente comecei o meu canal. Eu parei de deixar as coisas no campo das ideias e agora estou de fato agindo. E o ano que vem eu estou muito ansioso, porque é um ano que eu vou começar de fato a construir a minha vida, sabe? Eu sinto que esse ano foi um ano de assimilação. Eu só assimilei. Eu não consegui criar nada de fato assim tangível. E ano que vem, com certeza eu vou. Eu acredito que esse ano os meus débitos foram positivos. Eu assimilei hábitos, que foi a musculação, a leitura constante. O estudo, esse ano foi o ano que eu mais estudei de longe, assim. Pô, é muito louco ver que quando você estuda com um propósito, tudo muda na sua vida. E assim, galera, a minha perspectiva e a minha reflexão principal é que oscilar faz parte, mas a parte mais importante é a resiliência, sabe? Você precisa ser resiliente. E foi algo que eu adquiri ao longo desse ano. Desde o ensino médio eu venho trabalhando isso, mas esse ano pra mim foi muito mais forte. Precisar ser resiliente, porque eu oscilei muito. E se eu não fosse resiliente, eu estaria na mesma, sabe? Tipo, vou cagar tudo, vou ficar só no celular, não vou fazer porra nenhuma, sabe? Então pra mim foi muito importante ser resiliente. E eu diria que é isso, cara. A vida adulta é uma eterna resistência, sabe? Você precisa resistir, porque senão você vai ceder e vai ser só mais um. Galera, no mais é isso, 28 minutos de vídeo. Vou dar uma editada pra ficar um pouco mais curto. Mas esse é o meu primeiro vídeo do canal e esses são os débitos do meu ano. Pra quem não se ligou, essa é uma referência a Machado de Assis. É nóis, galera. Falou.